Olá pessoal, estamos aqui hoje para mais uma aula. Hoje falaremos sobre operações com conjuntos. Veremos união, interseção, diferença entre conjuntos. Antes de começar, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. Mas vamos lá. Vamos começar por união de conjuntos. União ou reunião é você pegar todos os elementos de um conjunto, todos os elementos do outro conjunto, juntar, formar um conjunto só. Ok? Por isso também chamado de reunião. Por exemplo, seja o conjunto A formado por 1, 2, 3 e 4. Seja o conjunto B formado por 3, 4 e 5. Se você juntar o A com B, você terá conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Observe que o 3 e o 4 repete nos dois conjuntos. E a gente não precisa, como a gente viu em teoria dos conjuntos, a gente não precisa, não deve repetir o mesmo elemento dentro do conjunto. E a representação gráfica através de diagrama é essa que vocês estão vendo aí, tá? Preenchendo todo o conjunto A e todo o conjunto B, ok? Observe esse exemplo B. Nesse exemplo B, você observa que o conjunto B está contido no conjunto A, está dentro do conjunto A, não é? Ou seja, o conjunto A é formado por 1, 2, 3, 4 e o conjunto B é formado por 2 e 3. Né? Se você une os dois, você observa que vai dar todo o conjunto A, ok? Já que o conjunto B está incluído nele, né? A união vai dar 1, 2, 3, 4, que é o próprio conjunto A. Isso é importante porque se em uma questão alguém disser para você conjunto B está contido no conjunto A, então a união de A com B é igual a ao conjunto maior, a união ao conjunto maior. E lembre-se que a abertura, né, do está contido e contém sempre está voltado para o conjunto que for maior, tá certo? Então você observa aí, B está contido em A, a abertura para o A, porque o A é o conjunto maior. Não esqueçam desse detalhe. Observe esse exemplo C. Exemplo C, você observa que são dois conjuntos que não existem elementos comuns, né? São separados. O A é 1, 3, 5, né? Botei os números ímpares, e o B 2, 4, 6. Coloquei os números pares nesse exemplo. Então, a união de A com B é a soma dos elementos de A com B, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, ok? E a representação gráfica é essa daí. Eles estão separados, que eles não têm elementos comuns, não é? Estão separados, mas aí você preenche todo o conjunto A e todo o conjunto B. E essa observação que eu falei com vocês que é importante, tá? Então você diz assim, se o conjunto B está contido no conjunto A união é o conjunto A, ou seja, o conjunto que for maior. Vamos ver agora a interseção. A interseção é o conjunto dos elementos que se repetem nos dois conjuntos, ok? Então, se todos os elementos de A, que são elementos de B, fazem parte da interseção de A com B. Claro? Por exemplo, temos aí o conjunto A 1, 2, 3, 4 e o conjunto B 3, 4 e 5. Observem que os elementos que se repetem é o 3 e o 4. Estes são os elementos que fazem parte da interseção de A com B. E a gente deve rachurar aquela parte ali onde os dois conjuntos se encontram, ok? Essa parte que a gente deve pintar para representar a interseção entre esses dois conjuntos. Bem, vamos ver quando o B está contido em A. Esse exemplo B. Conjunto
A é 1, 2, 3, 4, o conjunto B é 2 e 3. Então, você observa que o conjunto B está contido no conjunto A, está dentro do conjunto A. A interseção é o próprio conjunto B. Aquela observação que eu falei no instante na união, que quando B está contido em A, a união é o conjunto A, e a interseção a gente está vendo agora que é o conjunto B. Agora, os conjuntos que não existem elementos em comum, eles são chamados de conjuntos disjuntos, ok? São conjuntos que estão separados, eles não têm interseção. A interseção entre eles é o vazio, ok? Esse é chamado de conjunto disjuntos. Duas observações. A primeira, aquela que eu falei, se B está contido em A, a interseção é o conjunto B, tá? A união é A interseção é B. E o conjunto disjuntos são conjuntos cuja interseção é o conjunto vazio. Eles não têm elementos em comum, ok? Vamos ver agora a diferença entre conjuntos. A menos B é o conjunto formado pelos elementos de A que não estão no conjunto B. É como você pegar os elementos do conjunto A e tirar de A o que está em B, ok? O nome é bem sugestivo. A menos os elementos de B. Ok? Então, vamos ver o exemplo para clarear mais essa definição. Digamos que a gente tem um conjunto A, 1, 2, 3, 4. E a gente tem um conjunto B, 3, 4, 5. Se eu quero A menos B, eu tenho que tirar de A os elementos que estão em B. Os elementos de A que estão em B é o 3 e o 4. Então, vai sobrar só 1 e 2. Se eu fizer B menos A, vai ficar 5, porque o 3 e o 4 estão em A e eu vou tirar de B. O conjunto B menos os elementos de A seria só o 5. Ok? A representação gráfica, a gente deve pintar, se eu quero A menos B, a parte de A que não toca em B. B menos A seria a parte de B que não toca em A. Tá aí a representação gráfica para vocês verem. Vamos para o segundo exemplo. Digamos que a gente tenha o A igual a 1, 2, 3, 4 e B 2 e 3. Então, a gente observa, né, aquele caso em que o conjunto B está contido no conjunto A. O conjunto B está dentro do conjunto A. Se eu for tirar do conjunto B todos os elementos que estão em A, não sobra nada. Então, se a gente vê B menos A, vazio. Ok? A menos B vai ser 1 e 4, visto que o 2 e o 3 estão no B. Ok? Então, tá aí a representação gráfica para vocês verem. Então, a observação importante é, se o conjunto B está contido no conjunto A, B menos A é vazio. Ok? Vamos para o terceiro exemplo. No terceiro exemplo, a gente tem o conjunto A 1, 3 e 5 e o conjunto B 2, 4 e 6. Né? São os conjuntos cuja interseção vazio, que a gente chama de conjuntos disjuntos. Então, nós temos que, quando você tem dois conjuntos disjuntos, A menos B é A, B menos A é B. Já que eles não têm elementos comuns, a gente não tem que tirar nada, nem de um nem do outro. Ok? Então, A menos B é o conjunto A, B menos A é o conjunto B. Esses detalhes são importantes, tá? Porque numa prova, a gente pode se deparar com uma questão onde
se pergunta, né? Se diz que se trata de conjuntos disjuntos e pergunta a você quanto é a interseção de A com B, de B menos A. E, por final, temos o que a gente chama de diferença simétrica, que é esse triângulo B, ok? Seria a diferença simétrica. E o que seria a diferença simétrica? A diferença simétrica é a união de A menos B com B menos A, ok? Então, repetindo, a união, você tem dois conjuntos A e B. Então, A menos B unido a B menos A significa a diferença simétrica, ok? Então, sobre as operações com o conjunto, a gente fica por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.